Então, vamos falar da introdução, né? Podemos afirmar que o exercício de democracia é um direito de todos, e as decisões políticas influem na vida de todas, a sua coletividade, e não será diferente para a classe trabalhadora. Nesse pequeno ensaio, temos o universo do trabalho e o emprego, em especial quanto à reforma sindical que foi aprovada e implementada, e notadamente mais a favor do capital do que trabalho. A trilogia está centrada em 3 temas: a emenda constitucional 45, de 2004, a terceirização de 2017 e a reforma trabalhista também de 2017. Atualmente, vivemos tempos difíceis, diante da incerteza, especulações postas nas posições políticas que carregam a atual campanha eleitoral nos cargos majoritários, especialmente a presidência da República, sem entrar em detalhes quanto aos projetos colocados para o sufrágio do povo brasileiro, destacando apenas que a escolha democrática representa o ápice da democracia, em especial que fundamenta o nosso texto constitucional que diz: parágrafo 1º, que por federativo do Brasil, formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, parágrafo único, todo o poder emana do povo, e o exército por meio de representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição. Com isso, podemos afirmar que o exercício da democracia é direito de todos, e as decisões políticas influem na vida de toda a coletividade, o que não será diferente para a classe trabalhadora. Destarte não nos posicionando sobre qualquer das candidaturas postas acima, citadas, porém, avaliando os posicionamentos dos 2 candidatos, que é logo no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, que até, quando nós fizemos esse documento, foi antes da eleição, mas hoje o eleito foi o Lula, e vamos tocando. Podemos discutir os reflexos das posições de cada projeto para a manutenção ou não da reforma sindical, implementada pela trilogia, emenda constitucional, terceirização e reforma trabalhista. Por que a gente coloca aqui a questão da eleição do presidente da República? Tem 2 projetos, né? Um projeto que é mais liberal e um projeto que é mais progressivo. Com a entrada do setor progressivo a partir de 2023, nós talvez teremos uma nova forma de entender o contexto trabalhista e sindical. Tá certo? O presente trabalho não pretende conceituar as fases da implementação em curso da reforma trabalhista, mas sim fazer uma análise sociológica. O presente trabalho não pretende conceituar as fases já implementadas em curso da reforma trabalhista, mas sim fazer uma análise sociológica. Nesse pequeno ensaio, buscamos colocar luz no universo do trabalho e emprego, em especial quanto a reforma sindical foi aprovada e implementada no nosso ver de forma desigual, ou seja, sem igualdade de forças, mais a favor do capital do que do trabalho, faltando ali o equilíbrio dispensável essa relação. Não que entendemos que não se fazia ou se faz necessária uma reforma sindical e do trabalhismo no Brasil. Não defendemos a manutenção dos conceitos esperados e impossíveis de serem aplicados em vista dos avanços sociais e tecnológicos, principalmente com o avanço da tecnologia da informação. Porém, o que discutimos é a forma como foi realizado tais reformas, em especial a última parte da trilogia, a reforma trabalhista, exatamente assodada e seu devido debate com a sociedade. Doutor, bom dia. Desculpe interrompê-lo. Os slides não estão avançando, está parado na introdução. É que nós estamos na introdução. Então tá bom, doutor. Obrigada. É que a introdução é meio longa, perdão. Tá bom, doutor, obrigada. A introdução é meio longa. Por isso podemos destacar, sem o princípio da proteção, não há direito do trabalho. Vamos lá. A natureza jurídica dos sindicatos. Após a promulgação da Constituição de 88, muito se discutiu sobre a natureza das entidades sindicais. Eu me posiciono no sentido que são entidades de direito privado, de natureza pública, ou seja, pessoa jurídica de direito social. Diante da sua natureza, as entidades sindicais devem se distanciar do poder público e estar mais próximo dos anseios, não somente dos trabalhadores, e sim de toda a sociedade, participando ativamente, seja nas questões sociais, econômicas, principalmente na política, como ente de comprometimento com as políticas públicas. Num passado recente, se tinha um conceito que a entidade sindical não deveria participar das questões políticas. Mas hoje, diante das questões da tecnologia, né, globalização, né, e as novas formas de trabalho, né,
o home office, tecnologia de informação. Então, não se dá mais para distanciar dessas questões de natureza política. O sindicato, assim como o trabalhador, tem que discutir com a sociedade qual a melhor forma de se implantar essas novas formas de tecnologia e meios de produção, né? Que agora estão muito modernos e os sindicatos ainda estão um pouco sem entender como funcionava. E a questão política ajuda muito a entender e também se inserir no seu meio para tentar discutir qual a melhor forma de se aplicar essas novas tecnologias. A reforma das reformas. Emenda Constitucional 45 de 2004. O artigo 114 diz: compete à justiça do trabalho processar e julgar. Parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultar as mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica. Podendo a justiça do trabalho decidir o conflito, respeitar as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Essa foi a alteração que se trouxe à emenda constitucional 45. Uma emenda que foi muito debatida no Congresso e que os atores sociais, naquela época, tinham um entendimento bem diverso do que foi a questão aqui julgada na ADI 3423, né? Que julgou constitucional, né, a palavra comum acordo. Ou seja, para que as partes, sindicato, empresa e sindicato patronal, ingresse com o dissídio coletivo, ele terá que ter o comum acordo. A legislação não expressa que forma que esse comum acordo e quando ele se dá, né? O Supremo, ele tomou essa decisão, mas, do nosso ponto de vista, ele comete um pequeno erro, né? Mas vamos discutir isso aqui. Eu queria aqui passar a palavra aqui do Ricardo Bezoini, que foi discutido aqui, quando estava se discutindo no Congresso a questão da alteração da emenda do artigo 114. Tá? Vou falar aqui. Senhor presidente, quero esclarecer que uma das teses mais caras do Partido dos Trabalhadores é a luta contra o poder normativo da Justiça do Trabalho. Acreditamos que a negociação coletiva se constrói pela vontade das partes, ou seja, se não tivermos no processo de negociação a garantia da exaustão de argumentos, da busca do conflito e da sua negociação, vai acontecer o que vemos em muitos movimentos hoje, particularmente em São Paulo, como o recente caso dos metroviários, que a empresa recorre do poder normativo antes de esgotar a capacidade de negociação. Portanto, nossa avaliação, manter a expressão de comum acordo é uma forma de garantir que haja exaustão no processo de negociação coletiva. O Partido dos Trabalhadores vota para a manutenção da expressão, combatendo o poder normativo da Justiça do Trabalho, que hoje é um elemento de obstáculo à negociação coletiva. Tá? Emenda Constitucional 45, 2004, nesse sentido. Vai em quando a Convenção 154, Nação Internacional do Trabalho, sobre incentivo à negociação coletiva, concluída em Genebra, em 19 de junho de 81, e ratificada pelo Brasil no ano de 94. Decreto 1256, que prescreve que os órgãos e os procedimentos de resolução dos conflitos trabalhistas sejam concedidos de tal maneira que possa contribuir para estímulo à negociação coletiva. Tanto o deputado congressista tinha como entendimento que a expressão comum acordo, como o próprio Gilmar Mendes foi relator da ADI 3423, tinha o mesmo entendimento. Que a Justiça do Trabalho, o poder normativo dela tinha que ser limitado. Ou seja, só poderia ter intervenção do judiciário a partir do momento que as partes não conseguissem mais negociar. Tá? Então, foi esse o objetivo e essa foi a causa da manutenção, né, na emenda 45, da expressão comum acordo. Contudo, não é o que vemos hoje. Contudo, mudou muitas coisas hoje em dia. Os tribunais, né, acatando a decisão do TST, bem como do Supremo, têm extinguido os processos de dissídio coletivo quando dos mesmos não há a indicação de uma das partes da questão do comum acordo.
Mas como que se dá o comum acordo? Uma entidade A de empregado, uma entidade B de trabalhadores, abre uma negociação coletiva, discute os pontos de convergência, discute o ponto de divergência, e quando não há solução nesses pontos, eles deveriam levar à Justiça do Trabalho tão somente esses pontos de divergência. Mas o que ocorre hoje? Ou se tem uma negociação efetivamente completada, e não há necessidade de ir à Justiça do Trabalho, ou simplesmente se rompe a negociação, indo uma das partes à Justiça do Trabalho. Contudo, a forma que ficou a emenda 45, a interpretação do Supremo, o Judiciário está impedido de fazer a intervenção, julgar, porque falta com o acordo de uma das partes. Sabe? Simplesmente fala, olha, eu não concordo com a manutenção do dissídio. A Justiça não tem como levar adiante, em vista do que o próprio TST vem decidindo, e também decisão do Supremo. Mas nós temos aqui uma questão que deve ser debatida mais profundamente, que é a questão da negativa. Né? Não a negativa de jurisdição, por si só, mas negativa da obrigação das partes de negociar. Devemos ater ao debate ocorrido no Congresso anteriormente à sua aprovação, né? E ver claramente que a intenção do legislador era dificultar a interposição de dissídio coletivo, mas em razão do entendimento que as partes, capital e trabalho, deveriam se debruçar para alcançar formas de chegar a um denominador comum, negociação e acordo. Como acabei de falar, nosso entendimento, muito embora a decisão da ADI 3423 seja no sentido do que a expressão comum no acordo não é incondicional e é uma condição da ação, nada impede que seja dado seguimento aos dissídios coletivos, quando simplesmente uma das partes recusar a negociar. O maior contrassenso da reforma iniciada com a emenda 45 é que retirou as entidades sindicais um dos instrumentos que podiam evitar a recusa de negociação. Pois, ao invés de incentivar a negociação coletiva, a referenda emenda simplesmente negou acesso aos trabalhadores ao mínimo de dignidade, ou seja, manutenção ou aplicação de benefícios sociais e econômicos e reajustes salariais. Pois que uma das partes se recusar a conceder o comum acordo, nada ou quase nada pode se fazer a outra. Pois que poucas são as entidades sindicais com capacidade de realizar uma greve para fazer valer os direitos dos trabalhadores. Em especial com a implementação das leis 13.429, de 2017, lei da terceirização, e a 13.467, de 2017, a reforma trabalhista. Mas sobre esse aspecto falaremos um pouco mais à frente. Nosso entendimento é que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo uma interpretação errônea a acatar, sem nenhuma discussão sociológica, que a expressão comum acordo se aplica aos casos de negativa de negociação, pois que em momento algum o acórdão tratou especificamente desse tema. Nesse sentido, entendemos que a reforma sindical começou com a promulgação da emenda 45, enfraqueceu as entidades sindicais, em especial as vinculadas aos trabalhadores. Ou simplesmente tem que se submeter à proposta do setor econômico, se quiser que seja formulado um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nosso ponto de vista, antissindical e ainda assédio moral. Por outro lado, entendemos que a recusa de uma das partes da negociação coletiva, quando acatada pelo judiciário como condição para o procedimento do dissídio coletivo, viola literalmente o artigo 5º, 35 e 8º da nossa lei maior, pois poderá deixar toda a categoria sem instrumento coletivo de trabalho, o que caracteriza a negativa de prestação jurisdicional não tolerada no nosso ordenamento jurídico. Aqui eu queria fazer um breve discussão. Queria fazer uma breve discussão com os senhores sobre essa questão. Muitos são entendimentos que a expressão comum acordo ela não veio para simplesmente cercear o direito das entidades sindicais ou das próprias empresas de interpor o dissídio coletivo quando as negociações não avançarem.
É uma forma que ela foi criada de proteger a todos, ou seja, proteger o diálogo. E está sendo usado de forma incorreta. Né? Eu vou ler aqui um trechinho. Vou ler um trechinho aqui de Maximiliano. Interpretar é explicar, esclarecer, dar o significado do vocabulário, atitude ou gesto, reproduzir, ou por outras palavras, o pensamento exteriorizado, mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão, extrair de frase, sentença ou norma, tudo o que nela contém. Aqui expressa todo o nosso sentimento. O que a emenda constitucional quis trazer era realmente isso. Fazer com que houvesse mais diálogo, que a negociação fosse sempre o primeiro caminho, e que o conflito que fosse dirimido através do dissídio coletivo fosse uma exceção. Mas hoje está acontecendo o contrário, na verdade. O que se constrói hoje dentro dos tribunais? Você entra com dissídio coletivo, se a outra parte simplesmente contestar o comum acordo, ou não der o comum acordo, tem que ser a extinção do feito. E quando alguns tribunais mais progressistas têm o mesmo entendimento que o nosso, ou seja, quando há simplesmente a negativa de negociação, então abre o espaço, abre o direito para que o judiciário aplica a sentença normativa, levando em considerações o que está lá no artigo 114, parágrafo 2º, né, que as condições mínimas de dignidade dos trabalhadores, né, e também o que foi negociado anteriormente. Né, quando eles viram proporções, essa é a natureza que alguns tribunais têm sendo feito ultimamente. Inclusive, aqui o TRT de São Paulo tem nesse posicionamento ultimamente. Né? Não é unânime, mas a sua maioria tem esse posicionamento. Ou seja, quando falta, né, quando há a negação de negociação, há liberdade de prosseguir o dissídio. Contudo, o TST ainda está resiliente quanto a esse assunto e tem simplesmente extinguido os dissídios com falso argumento de que o comum acordo é uma condição da ação. Mas a principal condição da ação no dissídio coletivo, seja econômico de natureza jurídica, é a vontade das partes e a obrigação das partes de negociar. De negociar. A CLT é clara. Né? O sindicato não pode se recusar a negociar. Mas hoje está acontecendo isso. As entidades patronais, especialmente, elas estão se negando a negociar e também, quando é levado a um dissídio coletivo, eles simplesmente falam que o comum acordo não deve ser dado, extingue o processo, só que aí fica um conflito social. Como que se resolve esse conflito social? Vou abrir aqui. Paulo, você consegue abrir seu áudio? Tá aberto. Tá aberto. Então, eu gostaria que quem quisesse também falar um pouquinho, ou perguntar, dialogar sobre a questão do comum acordo. Né? Porque eu sei que nós temos pessoas que são ligadas à área patronal, à área de trabalhadores, ou simplesmente estudiosos. Né? Eu também queria ouvir os senhores um pouquinho agora sobre essa questão do comum acordo. Quem quiser, que fica à vontade, pode falar. Professor, eu acho aí que o comum acordo, ele é como o senhor disse, né? Ele veio para proteger o trabalhador, né? Para garantir que as negociações, elas continuassem, né? Porque a gente tinha problema, eu trabalho para sindicato metalúrgico de trabalhador, a gente tem grande dificuldade em manter uma negociação, né, em continuar a negociação.
Esse comum acordo, eu acho que ele veio para isso mesmo, para conseguir, para que a gente consiga dar uma continuidade numa negociação, que às vezes para e a gente não consegue que ela anda de jeito nenhum, e a gente às vezes não tem como fazer, como mobilizar a categoria para tentar fazer uma greve, para tentar levar isso pro dissídio, porque a única maneira da gente conseguir um dissídio, quando não há o comum acordo, né, pelo que a gente tem visto aí, é a gente fazer um dissídio de greve, é a gente marcar greve, a gente tentar negociar de uma outra forma. E nem sempre a gente consegue isso, porque a mobilização hoje em dia do trabalhador ela é muito difícil, principalmente porque hoje a gente não tem tanto trabalhador associado ao sindicato, né? Porque acabou. A gente também, no sindicato, também não existe a garantia de que a gente vai continuar conseguindo fazer o sindicato funcionar. Então, a mobilização ela é cara, ela exige dinheiro, ela exige muita gente para fazer um negócio desse, para conseguir uma greve. Então, eu acho que isso que o STF fez foi acabar com a mobilização, acabar com a possibilidade de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo, porque realmente não dá mais. O patrão simplesmente, o empregador, ele fala, a gente não vai negociar, a gente não concorda, e acabou. Não temos mais armas, não temos mais ferramentas, professor. O que o senhor acha? Mais alguém quer falar sobre o tema? Eu vejo aqui que o Diego Catânio, há muitos sindicatos usam o dissídio como forma de pressionar as empresas e fecharem os acordos coletivos nos termos que eles querem. Diego, eu tenho para dizer para ti, assim, primeiro, uma da questão primordial que se tem no direito sindical, na questão da negociação, primeiro a negociação entre sindicatos e empregados e sindicato patronal. Os acordos coletivos são exceções. Então, essa questão que se você entender que o sindicato usa o dissídio como pressionar a empresa, não é assim tão, vamos dizer assim, corriqueiro. Vou dizer, não é uma questão de verdadeiro. Não é corriqueiro. Por quê? Oi? Assim, Diego, bom dia. Sim, pode falar, assim. Pode falar. É corriqueiro, até porque é praticado por alguns sindicatos no Mato Grosso. Né? A questão como você colocou, do acordo coletivo não ser a regra, dependendo da empresa que você está ou da forma que você faz a gestão sindical, o acordo coletivo é a regra. Então, muitas vezes, igual o Paulo colocou aí, que tem o lado da empresa que é omissa e não querer continuar a negociação, muitos sindicatos vêm, né, com a proposta para falar assim, eu quero o INPC, mas ganho real de 2%, é uma suposição, tá? E, consequentemente, vai ser assim, assim, assado. Tá, nós viemos com uma contraproposta, né, trazer, simplesmente não concordo, você não concordo com você, empresa, e vou ajuizar o dissídio coletivo. Então, assim, tem muito sindicalista despreparado com essa postura também de, enfrentar a empresa ou querer bater de frente com a empresa usando o dissídio coletivo. Então, é uma realidade que a gente vive, sim, tanto no Mato Grosso como na parte de Minas Gerais, do Norte, que eles utilizam esse tipo de chicane, manobra jurídica para tentar coibir a empresa. Né? E simplesmente, utilizando a base da decisão do STF, a gente se posiciona. O TRT 23 é um que acolhe a decisão do STF. Então, tem muito disso também. Em vez de partir, concordo com toda a negociação, trazer a paridade de armas, conversar, tentar chegar num bom senso, num comum, não, muitos simplesmente é o que eu quero, o que eu acho que tem que ser feito. Então, existe sim, e é uma realidade que a gente vive bem complexa. Obrigado, Diego. Mas eu digo sempre assim, tudo isso vem, que você disse, vem em encontro do que nós estamos discutindo aqui hoje. Enfraquecimento das entidades sindicais. Quando eu falo de entidades sindicais, não falo só de trabalhadores. Porque se o sindicato patronal da sua região, aí, do Mato Grosso,
tivesse um sindicato forte, ou uma federação forte, que discutisse como um todo, boa parte dos problemas acabariam. Você teria uma convenção coletiva que regrasse toda a categoria como um todo, né? Você pode fazer uma convenção coletiva questões que você pode separar, vamos dizer, do agronegócio, que é bastante salientado aí nessa região. Você pode fazer parte da convenção que abranja a grandes empresas do agronegócio, como você pode colocar também partes que você abranja aqueles menores produtores, que têm menos condição. Tudo isso é permitido na convenção coletiva. Mas isso com negociação, com conversa, e mesmo que o sindicato adentre com um dissídio coletivo, porque ele se nega a negociar, quando se chega no tribunal, o que acontece? Simplesmente uma das partes, como você mesmo disse, fala que não dá como um acordo, só que morreu a negociação. Esse é o nosso problema. O problema não é a aplicação da norma, não é a aplicação da questão do comum acordo, que você, nesse caso que você está falando, ele é bem aplicado. Né? O nosso conflito aqui geralmente ao contrário. Quando se nega a negociar de um lado e do outro. Porque o tribunal, simplesmente, você pode pedir no tribunal que seja encaminhado o seu processo de dissídio para mediação coletiva. Só que assim, Arnaldo, por exemplo, a questão da convenção coletiva hoje, né, até em contato com a Federação da Indústria de São Paulo, como que eu vou pegar a convenção coletiva e aplicar para a minha base? Porque pode ser, vamos supor, eu pego uma empresa que eu trabalho, vou fazer a questão do acordo coletivo com o sindicato da base, tá? O sindicato da base, por exemplo, vai se negar a realizar o acordo coletivo porque nós temos uma convenção. Eu vou notificar o sindicato, ele venha a negociação, caso ele não venha, eu subo para a federação, certo? E suponhamos que não seja federação, confederação, caso que todos fiquem omissos, eu posso fazer direto com os trabalhadores. Aí tem aquela discussão, mas não vai ter a participação sindical? Assim, hoje é mais interessante para uma empresa ter um acordo coletivo, e eu não preciso ficar distrito à convenção, porque eu tenho minha particularidade interna, tudo. Então, assim, a questão da convenção coletiva hoje, na minha visão, perdeu muita força, já vista hoje a questão da prevalência do acordo. E eu posso colocar muita coisa no acordo coletivo que é da minha realidade. E alguns sindicatos estão se prendendo à convenção coletiva, que, teoricamente, eu não sou obrigado a seguir, porque tem coisa ali que não é interessante para mim. Mas eu posso trocar outros benefícios, seguindo do conglobamento, dar um benefício maior do que eles têm, para que eles possam atingir a minha realidade. Então, assim, convenção coletiva hoje, na minha visão, é um instrumento que será morto. Já visto que o acordo coletivo é a realidade das empresas. Doutor, eu vou discordar do colega. Primeiro, assim, que a convenção coletiva, ela por quê? Vamos colocar aqui um exemplo. Estado de São Paulo, né? Transporte coletivo. Quando se tem as concessões, transporte coletivo, limpeza urbana, serviços públicos, quando você faz o edital, você tem uma base mínima para você, que os concorrentes coloquem ali para fazer precificação na concorrência. Né? Quando você tem só acordo coletivo, acaba a precificação. Aí, na verdade, a gente começa a ter uma concorrência desleal, porque muitas vezes a empresa que está no sistema, ela respeita uma convenção coletiva, e a empresa nova não tem obrigação de respeitar nada. Ela pode jogar o preço lá embaixo, porque ele pode fazer depois um acordo do que achar melhor, ou fazer a pressão, para que não tenha nenhum direito social, por exemplo. Aí, o que a gente pode? A gente vai fugir que está na Constituição Federal. Né? Que é a questão social. A empresa, ela é um ator social. A empresa não é só um ator econômico. E hoje as pessoas estão olhando a empresa como ator exclusivamente econômico, e não é. É um ator social. Tem função social. Quando ela dá emprego, dá trabalho e dá renda. Porque não faz sentido a gente pegar e fazer todos os acordos coletivos também
muitas vezes só para negar direito. O acordo coletivo é importante? É importante. Mas para aquelas questões específicas de cada empresa ou de cada localidade. Né? Porque quando você tem uma convenção coletiva, você tem a base mínima. Jornada de trabalho, pisos salariais e alguns benefícios. Mas nada impede que a empresa faça um acordo coletivo específico ou um aditivo àquela convenção. As peculiaridades dela daquele setor, naquele momento. Né? Mas o que acontece hoje, qual que é? Como a legislação mudou, muitas das empresas utilizam indevidamente do acordo coletivo para retirar direitos. E antes da reforma trabalhista, o acordo coletivo não podia ser nada menor do que a convenção coletiva. Hoje pode. Hoje eu posso ter um piso de 2 mil na convenção coletiva e firmar um acordo de salário mínimo aqui no acordo coletivo. Por uma pressão regional. Uma cidadezinha do interior de qualquer estado do país, em que aquela empresa ela é dominante, não tem outros trabalhos na região, simplesmente impor lá, olha, ou vocês aceitam isso, ou vou embora, como sempre a boa parte fala, ou demito e pego outro, porque aí vira permitido. Vira permitido. Então, essas questões que nós estamos falando aqui é muito maior. Né? Embora o tema aqui é bem raso, né? Fazer aqui é um tema raso, nós não estamos aprofundando essas questões, mas é muito interessante o que você falou, Diego. E como eu sou aqui de São Paulo, eu não tinha essa noção de como que é em outros estados aí do país, né? Como funciona a dinâmica. Não é a crítica, não. Totalmente construtivo. Eu concordo com o senhor também em algumas partes, concordo que a empresa é um ator social que tem que, além de gerar emprego, né, ter sua função social e não só gerar lucro, concordo, tá? Só que, assim, a gente vive realidades no Brasil, tanto em Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, onde o sindicato é um pouco mais aguerrido, né, mais forte, que é totalmente diferente, né? Então, assim, o senhor falou do piso, né? Mas a questão do piso vem passando por uma mudança muito grande, porque os próprios colaboradores hoje não estão mais se contentando com piso baixo, e a mão de obra está ficando escassa, a mão de obra de entrada. Então, essa questão de reduzir piso, de só pagar o mínimo, de não ter benefício, de não poder gerar alguma outra coisa, digo assim, por exemplo, no norte de Minas, perto de Rondonópolis, né? Mato Grosso, perdão. A questão da mão de obra está crescendo tanto com usina de milho de etanol que você está perdendo colaborador. Então, o salário lá, piso da agropecuária, por exemplo, são R$ 1.800. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma usina ou um frigorífico que vai te pagar 1.400, você vai perder colaborador. Né? E se você não tem um atrativo de uma cesta de alimentação bacana, talvez de montar uma cooperativa para vender o alimento um pouco mais barato para o seu colaborador, você vai perder. Então, essa questão, concordo da sua visão do senhor de tirar só direitos, mas também, se ficar nessa, você não vai ter quem trabalhar. E as pessoas que vão gerir o negócio, as pessoas que vão fazer acontecer. Então, assim, eu entendo o que o senhor disse, só que tem muito sindicato que ainda não entendeu isso. Não entendeu essa questão de que ele pode ser contributivo tanto para a sociedade como para os colaboradores. Então, mas esse ponto que você está falando das empresas olharem para o setor, olharem para o momento, é a questão da função social. Não deixa de ser. Correto. Né? É uma função social. Por quê? O piso do salarial, necessariamente, por que você tem um piso? Porque tem empresas que não conseguem pagar mais, que é pequena, né? Não tem tanta produção, é uma microempresa, é uma MEI. Então, por isso que é o piso. Mas as pessoas acabam não entendendo que o piso é o limite mínimo. Não impede que a empresa tiver condição e tiver um setor de grande volume de financeiro que dê melhores condições. Nada impede. Né? E tudo que tiver acima da convenção coletiva ou do acordo coletivo, mesmo tendo um piso mínimo, não precisa de negociação.
Mas bem o que o senhor falou, que nem Tudo a empresa negociação, pequena. Desculpa, Empresa pequena paga um piso aí, vamos supor que está na convenção de É. 2.000. Só que assim, por exemplo, talvez para minha empresa seja interessante eu pagar um piso de 1.600 e dar uma cesta para o meu colaborador de 1.000, que eu não vou ter encargos. Ou de 600. Então assim, aí eu fujo do piso e fujo dos encargos de tributação. Então eu posso dar outro tipo de benefício que seja mais interessante, visando o colaborador e visando o negócio para ele manter de pé. Porque você consegue trazer os dois lados, capital e trabalho, pelo mesmo caminho, né? Um vai ter produtividade, outro vai ter renda, né? Você vai estar cumprindo a legislação trabalhista, vai estar cumprindo a legislação fiscal, dentro dos limites, também tem limite lá de, se não me salvo me engano, não sou tributarista, acho que é 30% ou 33% do salário, os benefícios não pode passar o valor da remuneração acima de 33%, se eu não me engano, eu não sou tributarista, mas eu acho que é isso, né? E você fazer algumas formas de avançar socialmente. Avançar socialmente. Umas questões que não é da nossa alçada aqui, mas que eu sempre negocio e converso com os atores sociais, é a questão própria do banco de horas. Quando ele é aplicado corretamente, ele não é ruim. Mas quando é aplicado incorretamente, ele é ruim. E traz malefícios a todos os trabalhadores. E o maior malefício que ele traz é a questão da saúde e medicina do trabalho. Ele vai adoecer em pouco tempo. Né? Mas não é o tema aqui. Tá? Agora, alguém mais quer falar sobre esse tema? Senão, nós vamos aqui para a terceirização. Tudo bem? Agora, vamos falar um pouquinho. A segunda fase da reforma sindical, que é a terceirização. A Lei 13.429 de 2017, que assentou os artigos 4A e 5A, a Lei 6.019 de 74, aprofunda ainda mais o projeto de reforma sindical. Pois que com a terceirização discriminada, as entidades sindicais ainda mais se enfraqueceram, pulverizando a representação, foi fortemente abalada com os serviços oferecidos pela plataforma de aplicativos, ou seja, a uberização. A reforma trabalhista, no aspecto da terceirização, ela enfraqueceu as entidades sindicais, ela pulverizou os trabalhadores, dificultando que os mesmos tivessem acesso à entidade sindical, a entidade sindical tivesse acesso aos mesmos, né, bem como a sua utilização para a fim de associação. Né? A terceirização ela foi muito prejudicial. Especialmente porque ela abriu para todos os setores, indiscriminadamente. Né? Eu entendo que a terceirização é um vetor muito importante pelo atual momento do país, pela globalização, das novas formas de trabalho, mas não deveria ser tão aberto em todos os setores. Até porque eu faço uma pergunta aos senhores. Os senhores teriam confiança em pegar um avião e saber que o piloto não é da empresa, é uma pessoa de uma prestadora de serviço? Asa prestação de serviços. Disponibilizamos pilotos de avião. Você entraria no ônibus, embora muitos acabam entrando hoje em dia, no qual o motorista não fosse da própria empresa, fosse um terceiro, cada dia um motorista diferente, cada dia numa rota diferente, seu mínimo de treinamento, seu mínimo de descanso, porque quando alguns setores, né, que são realmente especializados, você tem um terceiro, você traz um risco muito grande para toda a sociedade. Risco de acidente, o risco de enfraquecimento das normativas trabalhistas e, principalmente, a degradação do ser humano. Porque a terceirização veio, no fundo, para tirar direito dos trabalhadores. Tirar direitos dos trabalhadores. E, com isso, fez com que os sindicatos, que já estavam fracos,
a partir da emenda 45, né, que tirou o comum acordo, já vinha sendo enfraquecida, a terceirização ela enfraqueceu ainda mais, né, e deu margem a essa palavra que não sei se existe, mas todo mundo, nós estamos usando, que é a uberização. E no nosso pensamento, esse é o segundo pilar da reforma sindical, da nossa trilogia. A terceirização, que precarizou os serviços, retirou direitos, benefícios e salários dos trabalhadores. Um trabalhador que trabalhava numa metalúrgica e tinha um piso salarial pela convenção coletiva, o acordo coletivo da categoria, de R$ 2.500, R$ 3.000. Quando essa metalúrgica terceirizou um dos setores, ele passou a pertencer ao sindicato de prestadores de serviço, que tem um piso de R$ 1.500. Olha o tamanho do prejuízo aos trabalhadores. Além do que, muitas vezes, essas empresas que tinha, vamos dizer assim, a predominância do setor começou a terceirizar, aqueles benefícios que eram corriqueiros e foram conquistados com muita luta, tipo plano de saúde, ticket de alimentação, ainda são concedidos para aqueles poucos trabalhadores que mantêm na empresa. Mas os trabalhadores que estão na prestador de serviço, na maioria dos dissídios coletivos e acordo coletivo ou convenção coletiva, os benefícios são parcos. Então, imagina como que é. 2 metalúrgicos, né? Embora ele trabalhe para a empresa de terceiro, prestador de serviço, ele não deixa de ser um metalúrgico, está lá na metalurgia, é um metalúrgico. Ele recebe R$ 1.500, enquanto o cara que lá trabalha do lado recebe R$ 2.500. Esse é a produção social de auxílio saúde, esse não tem nada, tem que ir para o SUS. Esse tem um ticket de refeição, esse tem que levar marmita porque a empresa não paga um ticket. Nós criamos no mesmo ambiente de trabalho, pessoas de segunda classe. Isso, por atual momento do país, não é justificável. Eu acho que, quando se criou a terceirização, logo em seguida também veio a questão do trabalho intermitente, que veio complementar a terceirização. É muito prejudicial. E principalmente as entidades sindicais. Porque enfraquece o movimento, não se tem forma de você fazer pressão, porque o terceirizado, ele não tem lugar fixo. Ele é um especialista no que ele faz. Por exemplo, segurança, é um especialista no que faz. Só que hoje ele pode estar na empresa A, amanhã na B, amanhã na C. Não há essa obrigação legal ou contratual de que você mantenha esse empregado por um período X na mesma empresa. Né? Então, essa dificuldade dos sindicatos foi enfraquecendo, foi perdendo associado, porque uma parte manteve-se no sindicato metalúrgico, no nosso exemplo, outra parte foi para a empresa terceira, a prestação de serviço. Só que, quando ele estava naquele sindicato anterior, que é um sindicato, entre aspas, forte, brigador, que estava sempre ali discutindo as melhores condições, ele tinha o interesse de ser associado à entidade sindical. Até porque a entidade sindical também tinha formas e recursos financeiros de manter a luta, o fortalecimento. Quando ele passa para essa nova entidade, qual que vai ser o interesse dele de se associar à entidade sindical? Se ele trabalha numa mesma empresa, ou seja, no mesmo espaço físico, na mesma empresa, na verdade, né? No mesmo espaço físico, uma empresa diferente e com condições sociais diferentes. Olha, mas eu posso me associar ao sindicato metalúrgico.
A Constituição me permite? Sim, permite. Mas não permite que o sindicato lhe represente enquanto ator social. Você vai ter só o quê? Colônia de férias, médico, dentista, advogado, na condição que você é sócio daquela entidade, você está contribuindo e a lei assim o permite. Só que a representação, que é a mais importante, sindical, você deixou de ter. E como eu não posso falar por você, o sindicato também fica amarrado. Né? E muitas vezes é difícil discutir esse no nosso meio, mas há cooptação. E os sindicatos mais fracos, sem recursos financeiros, e que as convenções coletivas, os acordos coletivos são basilares, assim vamos dizer, a corrupção é muito grande. Cooptação é muito grande. Porque a entidade tem que discutir, primeiro, não o trabalhador, mas sua própria sobrevivência, que é um erro. Se discute primeiro o trabalhador, depois sobre sobrevivência. Mas essas entidades, com a questão dessas reformas, foi perdendo tanta representação, e a partir da perda da representação, perdeu o financiamento, fica muito fácil de cooptar. Fica mais fácil de você fazer certos acordos. Por quê? A empresa ou o sindicato patronal dão condições menores, como ele não tem condição de luta, ou ele aceita, ou vai para o tribunal. Aí nós vamos cair na sessão anterior, que é de comum acordo. A empresa ou o sindicato patronal simplesmente não dá o comum acordo. E o que ele faz? Só que se ele não aceitar aquele acordo nas condições, aí eu vou inverter que o nosso amigo, o Diego falou agora há pouco ali. Aí inverte a situação. Com a terceirização. Por quê? Aí o empresário coloca o que ele quer, se você não quiser, tchau. Não tem nem como discutir lá no tribunal, que eu não quero como um acordo. O invertido ainda dá para discutir. Quando o sindicato dos empregados não quer negociar porque quer discutir acima da questão do momento, nós temos sempre que discutir o momento, né? Porque quando se faz uma discussão de convenção, um acordo coletivo, tem que discutir o momento, analisar a conjuntura política, a conjuntura econômica, a natureza jurídica que está se desenvolvendo naquele momento. Então, eu digo sempre, essa é uma das partes que poucas pessoas discutiram, que se você procurar livros, artigos, pouco você vai encontrar falando da terceirização enquanto enfraquecimento da classe sindical, enquanto uma forma de reforma sindical. Se você pegar 10 livros, você vai ver no máximo uma frasezinha ali jogada no meio, sem o contexto, para justificar outras coisas. Mas ninguém se parou para discutir isso. O malefício que foi a terceirização para a questão sindical. Né? Nós não vamos entrar aqui no âmbito econômico, se é bom para a economia, se foi bom para isso. Não é nossa intenção discutir essa parte. Até porque, como eu não me aprofundei nesse tema, não posso falar com garantia se melhorou as condições das empresas, se melhorou a condição de vida dos trabalhadores daqueles setores, mas os trabalhadores, a gente tem um pouco de experiência, porque a gente convive com isso, com os colegas, né? A gente discute isso nas comissões de direito sindical da OAB, tanto de São Paulo quanto de Brasília, a qual sou membro, e a gente tem um pouco disso. Alguns colegas reclamam, né? Que a terceirização foi maléfica, né? E aprofundou a questão da reforma sindical em detrimento às entidades sindicais. Esse é o segundo tema, e eu queria também abrir aqui rapidamente para quem quiser falar aí. Arnaldo, até para contribuir um pouquinho aí, a questão da terceirização, concordo com você, que não foi benéfica, tá? Aí pensando muito na gestão de pessoas,
na questão do viés social que coloca da companhia, você criar dentro do mesmo ambiente de trabalho uma desigualdade salarial, você perde produtividade. Então, suponhamos que você faça metade, né? Vou fazer metade terceirizado e metade não. Primeiro tem aquele porém dos 18 meses, né? Aí você não vai conseguir fazer logo de cara, tem que esperar os 18 meses, acho que é o artigo 5º-D da 6.019. Consequentemente, você trazendo essa pessoa como um terceiro, afeta a sua produtividade, então, dependendo do produto que você trabalha, a sua produtividade cai e você vai perder dinheiro, senão você não vai estar ganhando. Né? Então, por isso foi muita opção de não estar fazendo terceirização na atividade fim, muito pela questão do produto que a gente mexe, e também que a gente visa assim, produtividade de extrair um pouco mais da matéria-prima que a gente utiliza. Pensando assim, e posso falar isso que é uma coisa que é verdadeira, por exemplo, a Argentina já tem a questão da terceirização na atividade fim há muito tempo. Então, você tem empresas que contratam colaboradores para fornecer para outras empresas, onde você vê que a produtividade é baixa, onde você tem problema com questão fiscal, né, porque essas empresas não conseguem acompanhar o ritmo de remuneração e deixam de pagar alguns tributos, então como a empresa fica como corresponsável que está contratando a tomadora. Então, assim, quem utiliza da terceirização vai ter problema na gestão de pessoas. Sim, de cara já vai ter um clima ruim dentro. Então, pensando muito em pessoas e como eu disse, é o que faz a gestão do negócio, é o que vai dar dinheiro, isso é péssimo. E a terceirização não é esse viés, foi bem vista, né? Por exemplo, nas duas empresas, nas últimas duas que eu trabalhei, a gente não utilizava, não. Mas alguém quer falar sobre terceirização? Enquanto vetor sindical, né? Não pode esquecer disso. Não? Então vamos aqui para frente. É 2.3, reforma trabalhista. Pergunta: qual entidade patronal, eu empresário, que contará que o sindicato laboral ingresse com ação que venha contra seus interesses? Mudanças: emenda 45, terceirização do trabalho, falta de financiamento das entidades sindicais, princípio do negociado sobre legislado, precarização de mão de obra. Vamos lá. Reforma trabalhista. A Lei 13.467 de 2017. As entidades sindicais não perceberam, mas a mais profunda e terrível reforma sindical se iniciou com a emenda 45, que tirou o poder normativo do trabalho e criou uma cláusula de barreira, intransponível, chamada comum acordo, o que impede que o sindicato de trabalhadores unilateralmente busque a tutela do Estado, para falando de conflitos coletivos. Indagamos qual a entidade patronal ou empresarial que concordará sindicato laboral ingresse com a ação que venha contra seus interesses. Depois vieram a ampla terceirização, a qual precarizou ainda mais as condições de trabalho, possibilitando o nascimento da uberização, depois afastando as restrições no sentido de autorização à negociação individual, que é um grande problema também, a qual entendemos ser inconstitucional. Contudo, não foi esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem o entendimento que as negociações individuais eram constitucionais. Né? Só que, quando foi feita essa questão, nós estávamos no meio de uma pandemia. E, por exceção, naquele momento, até poderia ser justificável. Contudo, o Supremo, em momento nenhum, colocou limitador. Esse é o grande problema. Se você pegar as decisões do Supremo da questão da constitucionalidade, ela não coloca um limitador. Ora, é permitido, é condicional, diante do quê? Diante da natureza que vivemos hoje. Excepcional, que era a pandemia. Não se aplicando
em tempos normais. Como você vai conseguir negociar o empregado comum com o patrão? Qual a força que ele tem? Ele não tem a mínima de condição de dizer não. E a primeira coisa que vai acontecer, desculpe os colegas que entendam diferente, ele vai ser demitido. Simplesmente isso. Ele vai ser demitido. Você não serve para a minha empresa. Por isso que a gente sempre tem que as negociações têm que ser coletivas, tem que ser via sindicato. Sindicato não tem rosto, sindicato não tem nome, sindicato não tem CTPS, não tem RG, não tem CPF. E o trabalhador tem. Então ele fica acuado, né? Não estou falando aqui que deliberadamente é uma forma de coação. Mas a pressão vai sempre existir. E quando o patrão fala, olha, eu preciso que você assine esse documento aqui, que vai te fazendo aqui, você vai estar com, que eu estou propondo que você faça o banco de horas, né? De 180 dias, que a partir disso você tem que, anual você tem que fazer com o sindicato, 180 dias, e simplesmente paridade 1 por 1, e quando chegar no final dos 180 dias, a gente vê o que faz. A pessoa te fez uma proposta, não te coagiu. Mas, automaticamente, a pessoa não se sente à vontade para dizer não. Segundo, ela tem conhecimento técnico? Também não. Terceiro, qual o risco que ela corre? Ela não sabe também. Ela vai concordar, tacitamente, na verdade. E só vai entender o que fez quando vê o colega, muitas vezes, de uma outra empresa que recebe hora extra e não recebe. É a vida dele começar a ir lá para baixo. Quando ele vê que ele tem um casamento de uma afilhada lá num estado distante, ele perguntar para o patrão, olha, eu tenho um casamento com a minha afilhada, posso usar meu banco de horas? Não. Como assim não? Ah, não pode, eu estou precisando da sua produção aqui. Infelizmente, nesse momento, eu não posso. Só vou poder te dar pagar o seu banco, ou ao fim do período eu vou te pagar em dinheiro, sem adicional, porque você não contratou nada, não tinha ninguém para defender, sem adicional, ou quando a produção cair. Mas e a função social? E a questão de justiça? E a questão de paridade e isonomia? Porque, nesses casos, quando o sindicato discute, ele pode discutir um contexto melhor. Ele pode discutir que a pessoa não vai... as horas extraordinárias vão para o banco de hora, mas com o devido adicional. Vão colocar condições de quando o empregado também precisar dessas horas, ele possa usufruir. Desde que falem com antecedência, para não falar produção, para que o patrão possa colocar a pessoa no lugar. Porque a gente sempre pensa assim, não é deixar lá a produção, não. Não é assim que funciona. Mas você pode fazer tudo isso com paridade, você pode fazer tudo isso com responsabilidade. Isso só faz com que, quando se tem um ator social, que é o sindicato. Então, essa foi uma das questões também que a gente discute bastante, né? E entendo que o Supremo mais uma vez pecou. Né? Não em aplicar essa questão naquele momento importante que o país vivia, mas sim não limitar o seu tempo. Né? Olha, em tempos excepcionais, cabível, né? A negociação para aquelas questões A, B, C, D, de forma individual e direta. Fora desses períodos excepcionais, as negociações têm que ser feitas com o sindicato. Porque está na Constituição. A Constituição não mudou. E a medida provisória não tem esse condão de alterar o que está na Constituição. Está na Constituição. Né? Então, vamos lá.
E, por fim, a falta de financiamento das entidades sindicais. Mas esse assunto vamos discutir em um outro momento, pois que, infelizmente, as entidades sindicais ainda não estão preparadas para tal, pois que não têm a compreensão necessária, no sentido que aquele financiamento existente em 2017, até 2017, dificilmente voltará. Se terá que fazer um grande esforço para achar um modelo que possa atender a todos, pois a reforma trabalhista, a socialização, impõe o surgimento de um grupo de sindicalismo, né? De um novo sindicalismo. Vejamos. Por fim, entendo que o sindicalismo nacional, que ainda mantém a sua gênese, máximas cartas de lavoro no regime fascista, deve ser reinventado para fazer frente aos desafios da conjuntura atual e defender os interesses da classe trabalhadora com equilíbrio e ponderação, sob pena de praticamente deixarem de existir, ou seja, prevalência da negociação sobre esse lado impõe o surgimento de um novo sindicalismo que efetivamente representa os trabalhadores. Mas passamos adiante, a entidade que desprezar o chão de fábrica, a garagem, etc., ficará para trás, pois que o financiamento passará prioritariamente pela associação. E diante de um mundo globalizado e do home office em alta, será muito difícil alcançar essas pessoas. Tá? Voltando ao nosso tema, para fechar com chave de ouro, a dita modernidade do direito do trabalho, que foi traduzida através do princípio do negociado sobre esse lado, não trouxe aos trabalhadores segurança jurídica ou de condições de trabalho, pois que juntamente veio regulamentação que tinha como finalidade enfraquecer entidades sindicais, ou seja, financiamento. Uma das consequências dessa dita modernidade é a uberização na prestação de serviço. Os trabalhadores entraram no engodo e acreditaram que seriam empreendedores, mas, na verdade, se tornaram um exército de pessoas sem qualquer amparo social. Nesse momento, alguns trabalhadores começaram a acordar com as consequências nefastas, e, diante disso, algumas plataformas começaram a fazer uma modernização. A modernização aqui está numa forma, vamos dizer assim, jocosa, né? Foi colocado de uma forma jocosa, mas foi colocado de forma proposital. Por quê? Porque as plataformas, principalmente de transporte, de entrega de alimentos, bebidas, até de pessoas, né, trouxeram uma facilidade muito grande naquele momento, né? Fizeram com que as pessoas tivessem um custo de locomoção mais baixo no primeiro momento. O capital sempre trabalhou assim. Ele coloca o seu pensamento, quando implantado aquele pensamento que aí destruiu o pensamento anterior, ou destruiu as formas singulares que existiam no momento, aí ele implanta o que ele quer, a forma que ele quer, e a sociedade vai sofrer muito. Muitos países já aconteceu isso, onde desregulamentou totalmente o serviço de transporte, acabaram com o serviço de postagem e de entrega, né? Ou seja, milhões de empregos foram perdidos, milhões de benefícios deixaram de ser pagos, e milhões de salários deixaram de ser entregues aos trabalhadores, fazendo com que essas pessoas fossem mais uma estatística lá do IBGE, no campo do desempregado. Não, mas tem lá, a pessoa está trabalhando lá, ele pode ter o Uberzinho dele, o carro, não, mas qual o direito social que ele tem? Qual amparo social, a velhice ele tem? O motoboy faz uma entrega. Nesse trânsito de São Paulo, que é um trânsito perigoso, que entre 3 e 4 jovens morrem por dia de acidente de moto. Por dia. Na cidade de São Paulo, de 3 a 4 jovens morrem por dia de acidente de moto. E não estão passeando. Estão trabalhando. Qual amparo que esses cidadãos têm? Nenhum. Essa plataforma, não é meu empregado. Não é meu empregado. Não tem nada a ver com ele. Eu sou só algo virtual que não existe, um avatar, que coliga pessoas de uma ponta a outra. Mas não tem nada a ver com isso. Aí fica a questão, eu gostaria que uma hora alguém me respondesse. Se você é só o avatar que liga um ponto a outro,
Por que você cobra 27% para fazer isso? Então, você é um ator econômico. A plataforma digital é um ator econômico. Mesmo tem ainda regulamentação para isso. Mas não deixa de ser um ator econômico. Ele tem CNPJ, ele pode ter sede no Brasil ou fora do Brasil, a legislação assim o permite, mas é um ator econômico. Ele recebe, em média, 27% a maioria das plataformas. Aí, se você colocar para o meio regulamentado, um corretor de seguros, um corretor de imóveis, qual que é a taxa de corretagem? Para a gente ter uma noção de como que é nefasto. O corretor de imóveis, a média é de 3% a 6%. O corretor de seguros, depende do tipo de seguro, é de 3% a 10% a taxa de corretagem. Agora eles cobram uma taxa de 27,5%. Tem empresas que cobram 20%, simplesmente para dispor um aplicativo que as pessoas usam. E ele não está vendendo o aplicativo para você. Ele não está te vendendo a ferramenta. É uma questão que alguns países já estão bem avançados nessa questão. Desculpe. Bem avançado, mas tem que se discutir mais. E a reforma trabalhista, ela trouxe todas essas questões. E é muito importante que a gente faça essa ligação, principalmente pela questão do princípio do negociado sobre legislado. Prima facie, se tem o quê? Que esse princípio fortalece as entidades sindicais, tanto de trabalhadores como dos empresariais. Mas, quando você analisa que, diante da questão da emenda constitucional 45, diante da terceirização, diante da alteração do 611-A e B da CLT, diante do Supremo entender constitucional negação direta individual, e diante o fim do financiamento sindical, essa premissa desse princípio não é verdadeira, que vem fortalecer as entidades sindicais. Porque você pauta o quê? Paridade de armas. Uma campanha sindical, uma campanha salarial, uma campanha de esclarecimento, um movimento de greve, tem um custo altíssimo. Custo altíssimo. Assessoria jurídica, assessoria de imprensa, tem as questões sociais, médico, dentista, né? Assessoria psicológica, depende da entidade sindical. Um exemplo, sindicatos professores. Precisa ter, né? Porque o convívio em sala de aula, na mais desse momento, é muito complicado e as pessoas acabam tendo muito afastamento por questões psicológicas. E as pessoas estão ficando doentes. Olha, mas aí sempre existiu. Sempre existiu. Mas o seu aprofundamento está levando um desgaste entre os atores sociais gigantesco. E uma das questões que foge aqui é a questão da aula, mas nós podemos ver questões que estamos aí nas ruas. Sem falar em lado A ou lado B, independente de lado, mas há uma divisão. Há pessoas que simplesmente estão desrespeitando o outro ser humano, respeitando o que o outro pensa, simplesmente a sociedade está numa situação muito complicada. E deixando bem claro que apartidariamente falando aqui, falando enquanto sociedade, estudo sociológico do ser. Nós estamos num caminho muito perigoso. Muito perigoso.
E a entidade sindical é um dos vetores, né? E quando eu falo entidade sindical, eu não falo entidade sindical de trabalhadores, eu falo as duas, né? A de trabalhadores e a patronal. São dois atores sociais que fazem a diferença. Mas quando você tem uma legislação que te dá o direito de você negociar sobre a lei, sem a paridade de armas, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E algumas pessoas, principalmente o setor financista e o agronegócio, eles têm um pensamento, vamos dizer, arcaico, para não dizer outra coisa. Que importa só o lucro e as pessoas não importam. Mas não é verdade. Todos temos que estar atuante, tá? Na forma de pensar, na forma de fazer o sindicalismo, na forma de interpretar o direito do trabalho. Muitas vezes nós fazemos a interpretação puramente economicista. Não deve ser feito isso. Principalmente o advogado. Dependente de que lado que ele está defendendo, se é o lado empresarial ou o lado trabalhador. Primeiro ele tem que olhar realmente o que está ali. No papel, no pedido. E também olhar o que, se é conjunto com o empresariado, não for no caso contrário, se aquilo é verdade ou não. E tentar chegar no bom senso. Né? E, infelizmente, a gente tem que... A questão econômica está sobrepondo a questão social. E fortemente. E um dos problemas é a questão do negociado sobre legislado, com o enfraquecimento das entidades sindicais, com a cooptação indevida e ilegal de dirigentes sindicais, que muitas vezes optam que pela sobrevivência da entidade, concorda que seja feito o recolhimento, mas também abranda na questão da negociação. Se apertar a negociação, que seria um direito dos trabalhadores, simplesmente falar, olha, então, a contribuição, nós vamos fazer empecilho para você não recolher. Que é matéria para discutir uma outra hora, que é a questão do assédio também, né? Que é muito complicado, mas não é objeto dessa matéria aqui. Tá? Agora vamos aqui para as considerações, depois nós vamos abrir aqui rapidinho para a gente fazer um mínimo diálogo aqui para encerrar nossa aula. Né? Em conclusão, podemos afirmar que as reformas, seja judiciária promovida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, terceirização e a trabalhista, formam uma trilogia bem arquitetada para adiante o enfraquecimento financeiro das entidades sindicais e implantar a mais nefasta reforma sindical, a qual tem demonstrado a vulnerabilidade dos trabalhadores, diante dos suscetíveis ataques gananciosos dos maus empresários, que são poucos. Vamos falar aqui. A gente não pode generalizar de jeito algum, né? A maioria do empresariado brasileiro são conscientes, eles conseguem ter uma assessoria ou consultoria que tem a visão de mundo bem aberta, e quando a gente coloca aqui maus empresários, para não ficar bem claro que é a exceção, tá bom? Diante do enfraquecimento sindical, precariza as relações de capital e trabalho com fortes consequências para a nossa vida atual, ofensa à democracia, infração, etc. Nesse diapasão é o nosso magistério do livro da Reforma Trabalhista e suas implicações sociais e jurídicas para os trabalhadores brasileiros. Vejamos. A reforma trabalhista, associada à lei de terceirização, indiscutivelmente levará, seguramente, à retirada de direitos consagrados. Precarização de mão de obra, desestímulo à contratação por prazo indeterminado, incentivo ao surgimento exagerado de pessoas jurídicas individuais, PJs, ou o propósito de desvirtuar direitos trabalhistas assegurados atualmente na CLT, alencado ao aumento do desemprego, seja formal ou informal. Eu queria aqui falar um pouquinho com vocês,
ver quem quer falar um pouquinho do que vocês entendem, o que vocês pensam nessa questão da reforma sindical. Né? Nós temos aí uns 10 minutos ainda para encerrar a aula, e eu deixo vocês à vontade para falar o que vocês desejarem. Alguém quer falar? Paulo, Eduardo, Flávia? Ninguém quer falar? Então vamos lá. Na verdade, nós hoje trouxemos a debate, né, a questão da reforma sindical. E, com certeza, a partir de março, quando o Congresso toma posse, o novo Congresso, teremos uma nova reforma sindical. Né? Nós não sabemos qual vai ser o alcance dela, o que ela vai trazer. Né? A princípio, pela carta que foi dirigida pelas centrais sindicais ao governo ora eleito, há a intenção das entidades de cunho sindical de uma profunda reforma, ou seja, contra-reforma. Muitos dizem até em revogar a reforma trabalhista, né? Tanto a lei de terceirização, como não a lei de terceirização, mas a lei que alterou a terceirização, como a lei que fez a reforma trabalhista, a 13467. Mas aí tem um grande problema que se tem que pensar e discutir. Quando você simplesmente revoga uma lei, tudo que está nela vai embora. E o tamanho do vácuo jurídico que ficaria? O tamanho da insegurança jurídica que ficaria a revogação pura e simplesmente dessa lei. Então, o nosso pensamento, e o que foi colocado dentro do nosso grupo de discussão, tanto da Comissão de Direito Sindical da OAB de São Paulo, como também do Conselho Federal da OAB de Brasília, no sentido que deve ser feita uma discussão profunda, não somente no Congresso, mas de toda a sociedade, para buscar limites. Ou seja, qual que é o ponto que nós entendemos que deve ser alterado aqui na 13467? Esse. Então, vamos colocar em discussão na sociedade, né? Ou revoga somente aquele artigo, ou altera-se aquele artigo de uma forma que seja mais próprio que o pensamento da sociedade que vai discutir aquele assunto pensa. Que a 13467 não foi discutida pela sociedade, não foi discutida pelos trabalhadores, e sequer pelo empresariado. Nem o empresariado discutiu a 13467. Mas um grupo elitista, né, moldado para alguns setores, principalmente agronegócio e financista, que pegaram o projeto de lei enviado para a Câmara tinha 26 artigos. Terminou com mais de 126 alterações na legislação trabalhista. De 26, que era o projeto do governo Temer, na época, passou a 126 alterações na legislação trabalhista. E, do meu ponto de vista, até porque eu sou consultor jurídico da área sindical trabalhista, do lado dos trabalhadores, eu não vi nenhuma alteração que foi benéfica aos trabalhadores, como um todo. Porque há pontos que até você pode destacar, mas isso aqui, mas você pega lá de 126, você pega 4 ou 5 pontos que ajudam o trabalhador. Uma compensação, vem um ao lado que simplesmente retira o direito que foi lhe dado ali. Direito de férias, por exemplo. Você pode parcelar o direito de férias. É ruim? Eu não acho que seja ruim. Desde que... Sempre falo desde que, por quê? Desde que as duas partes possam discutir essa questão. Não seja só...
quando o empresário quiser dar aquelas férias. Porque a legislação fala bem claro, dentro do período de 11 meses, o empresário pode dar as férias no mês, a data que ele bem entender. Só cabe a ele. Mas a partir do momento que você fraciona o período de férias, e tem que ser negociado. Se é negociado, tem que negociar o período também. E muitas vezes a pessoa quer que as férias deles casem com seus filhos, por exemplo. Época de férias. Mas aí, eu sei que é complicado, mas você tem que tentar fazer algumas adaptações a isso. Você pega o comércio. Você dá férias para todo o comércio em dezembro, não tem condição. Não é mesmo? Mas eu consigo dar para professores, algum setor da metalurgia, já está no final de produção, por exemplo. Não sei se o agronegócio é possível fazer isso, mas depende da questão da safra, lógico. Mas você tem várias safras, você pode sempre estar fazendo essa discussão. Então, é sempre isso. O negociado sobre esse lado só funcionaria se as entidades sindicais, né, tivesse a questão do financiamento sindical que foi retirado. Né? O Ministério Público do Trabalho, ele criou uma orientação, né? Ele criou uma orientação, né? E que essa orientação, ela, no sentido do quê? Que, a partir desse momento, o Ministério Público do Trabalho entende que a questão de contribuição sindical, né, é de cunho patrimonial e, portanto, mais o Ministério Público não vai interferir nessas questões diretamente. E no entendimento do Ministério Público, da CONARES, o direito do trabalhador está salvaguardado, se ele entender que deva não pagar, ou deva entrar com um pedido, uma reclamação, ou o que ele entender melhor. Mas para ser um direito individual daquela pessoa. Não mais homogêneo. Não mais coletivo. Essa é a nova orientação do Ministério Público, saiu agora no mês passado, né? E eu acho que com isso a gente consegue caminhar um pouco melhor para tentar fazer paridade, direito de paridade entre empregado e empregador. Fazer com que, quando fosse negociar, a negociação seja mais justa, igualitária, para que consiga pacificar a sociedade, trazer paz social. O nosso pensamento hoje, se você fazer em qualquer lugar, ninguém se fala em paz social. E a paz social só vai haver quando capital e trabalho conseguirem, de certa forma, caminhar juntos em algumas formas. Algumas formas. Não precisa caminhar junto o tempo todo, mas também não precisa caminhar ao lado o tempo todo. Em algum momento, eles vão ter que se cruzar, e quando se cruzar, as relações têm que ser as melhores possíveis, né? Salvaguardando o direito de um lado e o direito econômico do outro. Eu queria agradecer a todos vocês e pedir desculpa também pelo começo, que deu algum probleminha de áudio, né? Mas nós... Acho que ela vai trazer 11, 11h30. 11, 11h30 lá. 11h30? Eu acho que eu até me perdi pelo horário aqui também. Deixa eu só fazer uma avaliação mentinho só aqui. Eu achei que o final da aula era 11 horas, mas eu acho que é 11h30, não é isso? 11h30, né? Então, acho que é 11h30 mesmo. Então dá tempo de falar mais algumas coisas.
Eu vou aproveitar essa meia horinha, então, para falar um pouquinho sobre a questão do financiamento sindical. Tá? Eu acho importante aproveitar esse meia hora de tempo, tá? E, então, aqui eu vou mostrar um pouco para vocês o que a Conales está pensando. Orientação número 20 da Conales. Financiamento sindical. Contribuição assistencial, negocial. Previsão e norma coletiva. Prevalência do interesse coletivo. Atuação do Ministério Público do Trabalho. A notícia de fato que versa sobre alcance subjetivo da cláusula de contribuição assistencial negocial, prevista em norma coletiva, prevalece o interesse da coletividade, sobre eventuais interesses individuais ou plúrimos de não contribuição. Revelando-se, no caso, o interesse patrimonial disponível do interessado, bem como, a princípio, relevância social da atuação do parque, devendo-se privilegiar a manifestação da coletividade de trabalhadores existindo por meio da autonomia privada coletiva na Assembleia que deliberou sobre o entabulamento da norma coletiva. Esse aqui é a ementa, né, da orientação número 20, né? E ela fala que não mais o Ministério Público do Trabalho atuará, né? Não que não atuará, porque o Ministério Público tem independência funcional. Cada procurador pode fazer o que ele entender melhor. Mas quando você tem uma orientação, você já facilita, né? Porque essa questão aqui do Ministério Público do Trabalho, é voltada exclusivamente para o direito sindical. Né? Os atores sociais, sindicatos, empregados, porque eu não conheço nenhuma ação do Ministério Público contra o Sindicato de Empregadores, contra a questão de contribuição. Desconheço qualquer ação civil pública impelindo o sindicato de empresários, né, que não faça o recolhimento das contribuições dos seus associados, ou não associados, do não associados, né, que questão de empresarial também tem o mesmo problema dos empregados. As empresas que não são associadas, elas têm obrigação contratual via convenção acordo coletivo, elas devem cumprir a convenção acordo coletivo, mas necessariamente ela não precisa ser associado daquela entidade sindical. Então, e se vocês depois olharem com carinho, dar uma leitura bastante aprofundada nessa orientação, ela fala praticamente dos empregados. Né? Até porque, nesses últimos 5, 6 anos, houve muitos processos, muitos TACs que foram firmados, para a questão de alguns de não recolhimento de não associados e alguns com restrições. Algumas restrições, orientações, eu entendo que são salutares. Como, por exemplo, a transparência, é uma obrigação da entidade sindical. Né? A convocação de toda a categoria, não só do associado, para discutir o assunto. E oportunização do direito de oposição. Embora o direito de oposição não se encontra nenhum ordenamento jurídico. Né? Foi criada essa questão da oposição lá pelo TST, né? Se não me engano, orientação 54, se não me engano, ou a precedente 54, que depois foi substituído pelo 119, que está em vigor até hoje. Muito embora, no nosso entendimento, o 119 ele é inconstitucional. Por quê? A própria Constituição fala que os sindicatos têm a sua liberdade, dependendo da atuação do poder público. E quando se fala em poder público, o judiciário também é um poder público. O judiciário, a partir da reforma trabalhista,
que alterou a questão do poder normativo, deixou de existir do trabalho. Se você deixou de ter poder normativo do trabalho, como que ele pode legislar? Porque quando você cria aquele precedente, está legislando. Né? Está legislando. Não, mas olha, os precedentes são decisões reiteradas que se formam uma forma de orientação. Mas se nós pegarmos, quando foi criado o precedente 119, não tinha reiterada decisões dos TRTs. Quem criou foi o TST. Até porque, se pegar hoje em dia, a maioria das decisões continua no mesmo sentido, ou seja, pode haver o recolhimento, desde que, primeiro, haja transparência, seja convocado toda a categoria, valores razoáveis e oportunização do direito de oposição. Contudo, com precedente, ele fala, olha, contudo, como tem um precedente, vamos respeitar o precedente. Os entendimentos dos tribunais hoje já são divergentes. O precedente 119 só não caiu por falta de quórum. Já tinha entendimento de ser extinto, né? Até por uma orientação do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, denúncia feita junto ao comitê. O comitê entendeu e condenou o Brasil. E numa reunião tripartite, as partes decidiram que ia retirar aquele precedente, 119. Né? Só que a ONU, como ela não tem poder deliberativo, ela orienta, as partes concordam, negociam, e também o governo não tem poder sobre o legislativo. Então, ele leva lá para o legislativo, conversa com os atores sociais do legislativo, ou do judiciário, desculpa, para que esses atores sociais possam, diante do que entendeu a ONU, estar fazendo a revisão ou não daquele precedente. E hoje, né, diante do precedente 19, que nós entendemos que é inconstitucional, e diante também dessa normativa de orientação da CONADES, as partes têm que sentar, as entidades sindicais têm que negociar, os sindicatos de um lado e de outro, tanto profissional como sindicato patronal, no sentido de buscar formas, né, de manter o financiamento sindical. Só por forma de conhecimento, o Sistema S é financiado por toda a sociedade. Né? Alguns vão dizer, não, olha, o Sistema S, quem paga é o empresariado. Né? Através da questão de terceiros, que está na questão junto com o INSS, junto com a contribuição social. Só que todos nós sabemos a questão da composição de preço. Quando você tem uma composição de preço, você coloca o produto, o transporte, os serviços, o lucro e também todas as contribuições e encargos sociais. Quando você coloca aquela questão dos terceiros no seu produto, então quem paga não é empresário, é toda a sociedade. E são 34 bilhões por ano. 34 bilhões do Sistema S. SESI, SENAI, SENAT, né? SEBRAE. São, se não me engano, 8 entidades, que é o Sistema S. E que tem arrecadação de 34 bilhões por ano. E parte das arrecadações
né? Ou seja, até 5% dessa arrecadação é destinada a financiar o setor patronal. Sindicato patronal, federação patronal e confederação patronal. Toda a sociedade financia o setor patronal, que não é um ator social, é um ator econômico. Mas toda a sociedade, ela olha para o lado dos sindicatos dos trabalhadores, como que ele fosse a pessoa que estivesse tirando dinheiro dos trabalhadores, quanto não é verdade. Se você pegar anualmente essa contribuição que vai para o Sistema S, custa em média por trabalhador R$350. E a contribuição, que era aquela antiga contribuição, a contribuição sindical que passou a ser facultativa, olhando para a média salarial do brasileiro, ela custa em média 12 a 13 centavos por dia. 12 a 13 centavos por dia. É isso que o trabalhador brasileiro pagava para poder financiar o sistema confederativo sindical. E aí é o trabalhador, não é toda a sociedade. Enquanto o Sistema S, é toda a sociedade que paga. E quando você vai para o sistema confederativo, que é das entidades sindicais, profissionais, você tem um rol taxativo de obrigações do sindicato. Jurídica, médica, plano de férias, assistência psicológica, dentista. E o que a entidade patronal oferece à sociedade? A lei não define, o empresariado não fomenta nada nesse sentido, até porque a partir de 2016, 2015, o sistema EFSI já começou a cobrar das pessoas. Antes os cursos, as escolas, Senai, SESI, SEST, era gratuita para os filhos dos trabalhadores do sistema, do setor. Hoje não é mais gratuito. Todo mundo paga. Então, o nosso dinheiro, o dinheiro da sociedade, está sendo usado, do nosso ponto de vista, indevidamente para o setor patronal. Para bancar reforma, para bancar a televisão contra o trabalhador, para colocar o trabalhador contra os sindicatos. Contra os sindicatos. Que nós tivemos com o fim no finalzinho do governo Dilma, uma forte pressão das mídias contra as entidades sindicais. Contra a cobrança do imposto sindical. E se nós colocarmos aí hoje, daria em torno de 3,5 bilhões. Ou seja, cerca de 9,5% do valor que é arrecadado para o setor patronal, que é 35 bilhões. Mas você não, eu acho que ninguém aqui viu um único artigo escrito, uma única publicação na televisão, no rádio, na internet. Como que é feito como é usado esse dinheiro? Até porque quando você vai para o Sistema S, diferentemente do sistema sindical, tanto do patronal como de empregado, né? Eu falo sistema sindical, eu falo não só do trabalhador, eu falo do empresariado também, mas o sistema sindical. Sistema S é um sistema paralelo. A própria legislação define que quem está dentro do sistema S tem que prestar contas para o Tribunal de Contas da União. Alguém até hoje viu algum processo culpabilizando ou mostrando o que se faz no sistema S? Então, por isso que a gente deixou bem claro aqui a questão do negociado sobre legislado. Como isso enfraqueceu o movimento sindical.
Como isso afastou os trabalhadores do sindicato. Como isso criminalizou os sindicatos e sua direção. E sua direção. Os sindicatos patronais ainda tem um recursozinho que vence o sistema S, que é 5%, até 5%. A lei determina que é obrigatório, até 5%, eu não falo qual que é o valor, mas é até 5%, que é transferido para os sindicatos, federações e confederações. Os trabalhadores não têm nada, fora a mensalidade sindical. Porque a contribuição sindical, que ela é anual, quem que vai autorizar o sindicato a descontar? Depois da massiva que foi colocar na imprensa, o sindicato queria tirar seu dinheiro, queria tirar seu direito, o seu direito. Difícil, né? Então, a gente muitas vezes não consegue entender como funciona a dinâmica do capital. Né? E se a gente pegar essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, a questão da trilogia, é para abrir um pouco a mente de todos nós, para entender como que eles vão fazendo. Não vem de uma vez só. Né? E a reforma sindical foram feitas várias delas. Algumas antes da ditadura, outras durante a ditadura, outras pós-ditadura. Mas ela foi feita dentro de um momento que a gente entendemos que não foi o correto. Nós estamos diante de um processo de impeachment de um presidente, ou de uma presidente. A sociedade combalida a sociedade. Uma crise econômica, social, gigantesca, 2015, 16 e 17. Não estamos discutindo aqui o motivo da crise. Estamos discutindo a oportunidade de discussão de alterações no âmbito trabalhista e social. Toda reforma que é feita durante o período de exceção, período de crise econômica e social, não dá certo. E não importa para que lado. Seja para um lado ou seja para outro. Ela geralmente não funciona. Os atores sociais que deveriam estar na discussão não foram ouvidos. Uma alteração tão severa na legislação brasileira não poderia não passar por um processo extenso de debates, audiências públicas com a sociedade. E a questão de o Congresso ter feito ter legitimidade, tem legitimidade para fazer qualquer tipo de reforma. Mas quando ela é tão profunda, que ela discute a sobrevivência das pessoas, ela não pode fazer só. Ela já não tem esse direito. Porque, primeiro, que o Congresso ficou muito enfraquecido, os atores sociais ficaram enfraquecidos com o impeachment da referida presidente. Segundo, que os atores sociais que tiveram acesso à reforma, a forma que foi feita não foi legítima. Para não falar outra coisa, mas não foi legítima. Não foi legítima. As pessoas que foram usadas para dar os pareceres, para moldar a reforma trabalhista, tinham interesses próprios. E uma sociedade não pode fazer uma legislação por interesse próprio. E a nossa foi feita. E desfazer pura e simplesmente, eu não acho que é o caminho. Mas a alteração tem que ser feita para que a sociedade possa voltar a ter um pouquinho de paz social. Eu queria abrir a palavra aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa.
Se ninguém quiser, nós vamos estar encerrando nossa aula por hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Então, queria agradecer a todos. Me desculpar pelo começo, que teve uma interferência, que não conseguimos colocar a questão do som, né? Isso aqui é só um breve ensaio sobre a questão da reforma trabalhista. Nós vamos ter outras 3 aulas aí, acho que uma manhã, segunda e terça, não é isso? Sobre outros assuntos, sobre a questão de negociação coletiva. Né? É uma questão que está bem encaixada com a questão que nós conversamos hoje. Né? E agradecer também ao OAB aqui pela oportunidade de estar falando com os colegas. Um bom dia a todos e Deus proteja todos nós. Obrigado.